Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, tudo bem? É com muito carinho que mais uma vez nós estamos aqui reunidos para fazermos o Evangelho no Lar da Rádio Fraternal. Evangelho esse que acontece todas as quartas-feiras e que vai ao ar às 20 horas, né? Mas que está sempre dentro da Rádio Fraternal, dentro da mídia lá, sempre lá colocado, que você pode ou nos acompanhar nesse dia, nesse horário, ou também qualquer dia, qualquer horário que lhe for mais conveniente, mais apropriado, né? De acordo com a necessidade, com o dia a dia de cada um. Nós aqui sempre ressaltamos a importância e o bom que é fazer o Evangelho do Lar, prática essa que leva cada um, a cada lar, um momento de prece, um momento de amor, e renova as energias de cada um, de cada lar, ajudando imensamente isso. Então, como a gente sempre ressalta, o Evangelho no Lar é uma prática muito boa, muito importante para qualquer um. Dentro dessa prática, claro que para quem nos acompanha pelo YouTube, sempre tem embaixo, tem a descrição certinha do como você pode fazer esse Evangelho, né? Mas, para quem não tem esse acesso, nós sempre ressaltamos também a importância da água dentro desse Evangelho. Nós aqui usamos um copo, mas você que faz ele dentro do seu lar, dentro da sua casa, pode colocar uma jarra de água, e essa água pode ser ofertada a todas as pessoas que convivem com você, ou que frequentam a sua casa, ou o lugar onde você vai estar. A gente sabe e ressalta que essa água, ela passa a ser não apenas uma água, mas uma água fluidificada, que leva boas energias a todo mundo que a consome. E mesmo que a pessoa não está com você nesse exato momento, quando ela bebe, quando ela faz uso disso, ela também se beneficia desses fluidos, né? Então, dizemos isso sempre para vocês, e é uma prática muito boa e muito importante. Nós, da Rádio Fraternal, como a gente diz, estamos nas mídias sociais, como fraternal.net.br. Além do Evangelho, você sempre vai conseguir acessar um bom conteúdo, uma palestra, algumas coisas muito importantes e boas que fazem com que a gente tenha um dia a dia mais elevado, mais construtivo, de bons pensamentos, que isso é sempre muito importante para nós, né? Eu sou a Márcia e farei a condução do Evangelho de hoje, e estou acompanhada aqui de duas pessoas queridas, que é a Kátia. Olá. E o Paulinho. Boa noite. Tá? Nós faremos, então, a discussão desse Evangelho de hoje. Eu vou passar para vocês qual é o item, para que vocês já possam ir se preparando. Hoje vai ser o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, item 6, a afabilidade e a doçura. Quem nos acompanha, como disse, pelo YouTube, tem ali o texto, e quem não tem, pode nos acompanhar através do Evangelho ou simplesmente nos ouvindo, caso você não esteja necessariamente nesse momento com a oportunidade de estar com um livro ou com alguma coisa aberta, vai nos ouvindo, que isso é extremamente importante e bom também, né? Nós sempre pedimos que, se você puder, divulgue a nossa rádio, nosso Evangelho, divulgue os conteúdos, ouça-nos, curta, deixe o seu like, se puder, deixe o seu comentário, seja ele construtivo ou não, porque isso também faz muito bem para que a gente possa ir melhorando e nos aprimorando cada dia mais para poder entregar um conteúdo de boa qualidade para vocês, certo, meus amigos? Bom, para darmos início ao Evangelho de hoje, como sempre, a gente faz com uma prece inicial, e eu vou pedir para a Kátia fazer essa prece para nós. Ok, vamos lá. Nesse momento, vamos levar nossos pensamentos aos espíritos superiores, ao mais alto, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria Santíssima, que nos protege sempre. Levando nossos pensamentos, vamos primeiramente agradecer os dias que tivemos até aqui, agradecer o dia de hoje, todos os acontecimentos que
de uma forma ou de outra, atravessamos e estamos aqui dispostos, disponíveis a falar sobre os ensinos de Jesus. Então, gratidão por isso. E vamos pedir a eles também que nos acompanhem, estejam conosco neste momento, nos intuindo, nos auxiliando na compreensão do texto que será lido e será comentado, para que isso nos traga esclarecimentos, um bálsamo nas nossas vidas, né, nas nossas atitudes, e que a gente possa, tendo o entendimento, sentindo os benefícios desse momento, levar a quem for nosso próximo, quem se chegue a nós, nos nossos momentos diários, no nosso dia a dia, pessoas conhecidas que moram conosco, colegas de trabalho, a quem se chegar a nós. Então pedimos a vocês, nossos amigos, benfeitores, que estejam conosco, nos auxiliem, nos iluminem nesse evangelho de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então vamos lá na nossa leitura do texto para a gente ver o que nos é reservado hoje. A afabilidade e a doçura, Lázaro, Paris, 1861. A benevolência para com os semelhantes, frutos do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, dourada quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas que tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhe. Sua vaidade se satisfaz com o poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isto, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmentem. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. É um textinho bom para a gente pensar, né? Quem somos, né? Quem somos nós? Aqui ele diz que a falsidade, na realidade, é uma das piores coisas, né? Não adianta a gente querer se fazer de bom, de bonzinho, de manso, na frente de algumas pessoas, e na realidade, dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento, da nossa mente, o que nós carregamos são sentimentos completamente contrários. Aqui ele diz que existem pessoas que são assim. Mas eu, quando li esse texto, eu trouxe assim, não são pessoas, me fez pensar que esta pessoa que ele nos faz aqui na realidade, é quem somos nós, né? Será que nós somos essa pessoa que é tão falsa e que transporta
só uma vida de aparência, quando no fundo nós carregamos sentimentos ruins, ou nós procuramos e estamos trilhando um caminho dentro do caminho de Jesus, de Deus, para sermos essa pessoa amável, amiga, paciente, que leva às outras pessoas o sentimento de amor e de caridade. E principalmente, como ele coloca aqui, a gente faz isso com todas as pessoas que nos rodeiam ou só com aquelas mais distantes. Muitas vezes a gente peca porque a gente acaba ofendendo, justamente como ele disse aqui, o seio familiar, aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, ou a família, ou os amigos mais próximos de trabalho. E por que que a gente faz isso? Porque nós erramos e confiamos demais no amor deles. Porque o amor deles, quando a gente é muito amado, a gente sempre acredita, sempre há o perdão, sempre há a compreensão. E baseados nisso, a gente se sente livre e oportunos para acabar magoando, ofendendo essas pessoas que estão mais próximas. E, na realidade, são as pessoas que a gente mais tem que amar, conviver e tratar com muito carinho, né? Então, esse texto aqui, para mim, diz, não é para a gente julgar o outro, ele nos faz refletir para que a gente analise a nós mesmos, como nós estamos lidando no dia a dia. É claro que somos humanos, estamos aqui vivendo, lendo, aprendendo, tentando melhorar, e não vamos acertar 100%, né? Não vamos todos os dias conseguir ser ali, passei o meu dia, tirei 10, não é isso. Estamos aqui e cometemos erros. Mas eu vejo que aqui ele nos leva a uma reflexão, quando a gente faz isso e percebe, para a gente parar e pensar, poxa vida, fiz isso, não devia ter feito, agi dessa maneira, poderia ter agido de uma outra maneira que seria melhor. Então, é nos corrigirmos, né? Nos melhorarmos, porque é isso que é a intenção dessa vida que a gente está aqui. Não seremos perfeitos jamais, mas se a gente cada dia tentar pelo menos um pouquinho melhor, quem sabe a gente ainda consegue angariar isso no nosso, quando a gente desencarnar, né? E aí uma frase que ele diz aqui que é muito importante, a gente engana todos os outros, mas a Deus ninguém engana, né? Ele sabe e nos avalia e nos analisa exatamente por aquilo que a gente carrega dentro do nosso coração. E a gente só consegue entregar ao outro aquilo que a gente tem dentro de si. Então, é um texto para a gente pensar todos os dias e nos avaliarmos constantemente. Não julgar o outro aqui por dizer que o outro é falso, ou fala mal, ou alguma coisa. Não, vamos prestar atenção no que nós fazemos, quais são as nossas atitudes, como nós estamos lidando com isso, né? Bom, isso é o que eu extraí daqui. Agora, como não é um monólogo, como a gente sempre diz, vamos compartilhar da opinião dos nossos amigos aqui. Não tem mudar, né, Cátia? Eu não acrescentaria muita coisa, você foi bastante ampla, né, na sua fala, no que você interpretou, é isso mesmo, né? Mas eu acho que tudo passa por Jesus. Sim. Pela forma como nós aceitamos Jesus e trazemos os seus ensinos, as suas lições dentro de nós. A partir do momento que a gente aceita Jesus e os seus ensinos como o caminho que a gente tem que seguir, aos poucos a gente vai se moldando dentro da afabilidade, dentro da doçura, né? Sim. Porque lá, quando a gente está na infância, adolescência, você está se moldando. Se você puder ser apresentado a Jesus desde os primórdios, ali, naquela fase, infância, adolescência, e aos pouquinhos você vai compreendendo cada um no seu tempo, você vai ter mais facilidade com isso. Porque uma pessoa que não tiver sido apresentada a Jesus, aceito ele como modelo e guia, vai ter mais dificuldade. Vai ter mais dificuldade na sua vida, no seu dia a dia, né? E a partir do momento que você aceitou, você vai procurar sempre passar a sua conduta
pelo crivo do ensinamento de Jesus. Uma autoanálise. Sim. É uma sim. auto que a gente faz. Então a gente, ninguém aqui é perfeito Sim. e procura o caminho, Procura, mas sabe, erramos, né? Constantemente. Mas também ninguém aqui é um doce o tempo todo, Não, né? é isso que eu falei, a gente No dia a dia, né? Ainda não. Na estrutura, no nosso dia a dia, pelo estresse, por tudo. E especialmente dentro da nossa casa, com os nossos familiares, Sim. que é onde a gente se sente mais à vontade, Mais vamos dizer protegidos, assim, na né? realidade. Então, a boca fala do que está cheio o coração, E a né? palavra fere, né? E a palavra mal falada fere. Ela fere, exatamente. Ela fere. Não precisa ser uma agressão física, às vezes uma palavra dói Não. tanto quanto ou mais, Às né? vezes até mais, né? A palavra é que a gente fala, como a gente diz aqui, a gente entrega o que está dentro do coração. Por isso que a gente tem, eu acredito que a gente tem que sempre se policiar, porque Sim. mesmo aqui, mesmo com toda a estrutura que a gente tem, nos estudos e tudo, no dia a dia, quantas vezes a gente fala e aí depois para e pensa, poxa vida, não poderia ter falado dessa maneira, poderia ter falado de uma outra maneira, né? Mas eu acho que eu vejo que essa autoanálise, esse autojulgamento Sim. também já é muito importante. Eu acho que o que é colocado no texto é um exemplo daquela pessoa que é extremamente falsa, só aparenta a bondade e a doçura, né? Mas para gente que busca aí Jesus, a melhor conduta, a melhor moral, você percebe, você acaba percebendo, sentindo o quanto aquela pessoa está sendo, as pessoas possam estar sendo verdadeiras ou não, né? Desculpa. Não. A afabilidade e a doçura só podem ser manifestações de pessoas benevolentes. Sim. De pessoas que amam o próximo. Então você fala, quando eu colocar Jesus dentro de mim, pronto. Aí você vai ser uma pessoa benevolente. Sim. Né? No texto que você passou para mim lá, inclusive hoje, lá, Kátia, Paulo fala muito, né? O amor tudo suporta, né? Sim. Lembra disso aí? Será que tudo suporta mesmo? Aí é uma pergunta, né? Que a gente faz para os outros mesmo. Nem sempre. Porque nós somos pessoas ainda disfuncionais. Disfuncionais do Evangelho. Sim. Ainda não temos uma perfeição. Mas nessa carta que Paulo escreve aos Gálatas, ele coloca muito bem essas posições dele, né? Como tratar um semelhante que está com ódio, que está com rancor. Você vai tratar ele com violência? Vai ser pior. Com rancor? Vai ser pior. Com desamor? Vai ser pior. Chamar ele de louco? Então, Tudo vai ser pior, né? Paulo explica muito bem nessa carta aos Gálatas, né, quando você lê a carta que ele escreve, ele diz tratar com afabilidade e doçura, né, que Emmanuel nos fala também a respeito desse tema. Então eu acho que o tratar com o semelhante, né, o tratar com as pessoas, mesmo sabendo que ela tem veneno na língua, porque o veneno vem do coração, né? Sim. Mas eu posso até enganar vocês. Sim. Mas isso é aparência. Tudo é exterior, né? Tudo interior. E isso tem uma conotação, quando a gente lê também André Luiz, né, Evolução em Dois Mundos, quando ele dá exatamente essas questões de você ser uma pessoa dessa forma. O prejuízo que você causa para você mesmo internamente. Porque isso aí geram doenças. Mesmo essa máscara, esse ódio que sustentar isso, né? Isso, que você sustenta, você vai direcionar isso de alguma forma, porque isso aí causa um desequilíbrio químico. Toda doença tem uma causa. E muitas das causas, como ele comenta nesse livro, está exatamente nessas questões que a gente está abordando aqui. Os sentimentos, o veneno, o ódio. Então como é que eu trato essas pessoas? Você tem alguém na família que é assim? Eu tenho. Todo mundo tem, né? Sim, Não existe, sim. Família disfuncional. não existe quem não De tem. criar uma família perfeita. Então, essa leitura faz assim eu entender que cada vez que eu tiver que lidar com essa pessoa, ok, vai ser difícil? Vai. Mas é justamente aí que ela fala, faça um teste. Trate com amor. Se você não quiser falar nada, então permaneça em silêncio, porque às vezes o silêncio é a melhor coisa do mundo, né? Sim. Não É revide. difícil.
Não, é difícil. Muitas vezes o Mas silêncio sempre vai falar que é difícil, né? Sim. Mas se você conseguir construir, fazer uma construção dessa sua personalidade com relação a isso, a gente vai entender o que Jesus quis dizer com essas palavras dele ser afável e doce. E Jesus tinha todos os motivos do mundo para ser afável e doce, porque ele é um espírito iluminado. Nós somos ainda, né? Muito Estamos longe dessa, né, dessa perfeição. Mas isso aqui cada vez me fala que eu preciso saber que no meu dia a dia, né, eu vou encontrar esse tipo de pessoa. E aí não vou entrar na briga. Não, pelo contrário, isso vai servir como exemplo para me lembrar do texto. Procurar fazer com que ela entenda o caminho errado dela. Se coloque à prova. Né? Porque a gente coloca sempre... A gente sempre coloca Deus à prova, né? Tudo que acontece com a gente ou é de Deus o problema ou é de terceiros. Sim. Nunca a gente atribui a nós. Já percebeu isso? Sim, sim. Qualquer coisa que A acontece. gente terceiriza. Meu Deus, por que essa pessoa é tão difícil na minha família? Né? Será que é ele ou eu? Ou o que eu tenho que aprender com ele, né? O que eu tenho que aprender, o que eu tenho muito que é me ensinar. Exatamente. Então a gente precisa mudar um pouquinho essas concepções, essas coisas que a gente tem muito enraigado, né? É o que a gente fala, né? Nós ainda precisamos batalhar muito sobre isso. Muitas coisas a nos corrigirmos, né? Muito. Constantemente. É um constante orar e vigiar, né? Sim. Constante e tentar lidar. A lição, muitas vezes, também está na convivência com o outro. Não que a lição é o outro, são oportunidades. Sim. O outro, né? É bem aquela frase, né? Oportunidades. O Chico nos dizia aqui, olha, a oportunidade sempre bate na sua porta, só que ela não abre maçaneta. Entendeu? Chico faz essa colocação, ela não vai abrir. Quem que tem que abrir a maçaneta é Você mesmo. Se alguém bater na sua porta, que talvez sejam essas pessoas, abra a porta e trate-a com amor, com afabilidade e doçura. Sim. E É fácil? Não, não é fácil. Nunca. Não. Mas se coloca você em teste. E sim, numa situação de dificuldade no trato com o outro, às vezes, por exemplo, uma pessoa vem exaltada, disposta a brigar e questionar, se você conseguir manter o seu equilíbrio, buscar de palavras, de atitudes afáveis. Você muda ela. Totalmente. Vai falar, ué, não A brigou? situação se transforma, né? Você transforma, você pode transformar algo que poderia ser até trágico, né? Sim. Em algo, poxa, né? A pessoa Positivo. Positivo. Estar preparado, eu costumo dizer assim, a gente tem que estar sempre preparado. É difícil, estamos aqui, mas estarmos preparados para não aceitarmos aquilo que ela está nos entregando, Isso. né? Pararmos e pensar e falar, não quero isso, fica com você e eu vou agir isso, eu vou agir de uma outra maneira, vou pensar de uma outra maneira, né? É muito difícil, mas vamos lá. Então, meus amigos, é o seguinte, vocês viram que daqui, de um texto tão pequeno, a gente conseguiu ter muitas análises, né? Uma nossa aqui dizendo que a casa somos nós, que devemos procurarmos constantemente vigiarmos e prestarmos atenção naquilo que a gente carrega dentro do nosso coração, que é o que a gente vai entregar para o próximo. E também, como disse o Paulinho, quem somos nós ao lidarmos com essas pessoas, né? Que tem esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, que a gente sabe que é uma pessoa, como o próprio texto diz, uma pessoa mascarada, uma pessoa que age de uma maneira um tanto quanto não tão boa, meio disforme, aquela pessoa que tenta fazer de tudo para tirar o proveito para si mesmo. Então, desse texto, a gente conseguiu ver que nós tivemos duas análises extremamente boas e interessantes. E perguntamos, e você? Né? Qual é a sua análise? O que você conseguiu extrair desse texto? E se você puder nos contar a respeito disso, nós ficaremos imensamente felizes em compartilharmos essa vivência com vocês. Tá bom? Bom, agora eu vou pedir para o Paulinho fazer a nossa vibração, para que a gente possa ir já encerrando esse evangelho de hoje. Então vamos agradecer primeiramente a Deus e a Jesus, a espiritualidade, por nos conceder esses momentos onde podemos aqui trocar ideias a respeito desses maravilhosos ensinamentos do Cristo. Que possam todos esses ensinamentos, Pai,
chegar a todas aquelas pessoas de corações duros e que ainda não o conhecem, né? Ainda sabemos que muitos não o conhecem, Pai, mas que possam conhecer a sua luz, a sua bondade, o seu amor, a sua justiça, a sua soberania. Um Pai que cuida de todos nós, porque nos conhece a todos. Que possamos nessa noite também, nessas vibrações que emanam aqui da Rádio Fraternal, desse lugar, possam chegar a todos aqueles que estão por algum motivo doentes, Pai. Doentes da alma, doentes do físico, doentes da mente, que são muitos nesse mundo, nessa casa do Senhor. Por todos aqueles, Pai, que ainda passam fome, Pai, passam necessidades. Que essas orações, essas vibrações despertem nos corações daqueles que estão no mundo também, que possam ajudar a esses mais necessitados, porque sabemos, Pai, que levaremos esta vida, seremos as nossas ações, a nossa afabilidade e a nossa doçura para com o nosso irmão. É isso que vai contar exatamente quando passarmos daqui e a vida seguir na espiritualidade. Pai, te agradecemos pelo seu carinho, pela sua justiça, pelos seus planos que são diferentes dos nossos planos, Pai. Seus planos são planos santos, santificados. São planos para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento moral. Que a sua luz possa se estender a todo o universo, a todas as galáxias. Também ao nosso planeta Terra, que tanto necessita da sua sabedoria, dos seus ensinamentos, e que, infelizmente, Pai, estamos nos afastando dele. Por isso, tudo isso que está acontecendo hoje. Que possamos voltar junto de Ti, para que possamos ter o Senhor no nosso coração e que possamos tê-lo sempre em nosso coração também e no coração do Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, meus amigos, nós vamos encerrando esse evangelho, agradecendo imensamente por mais essa oportunidade e pedindo que vocês tenham uma semana abençoada, elevada em pensamento, com grande paz e amor no coração, e que sejamos iluminados nessa semana que se aproxima. E a semana que vem, certamente estaremos aqui novamente reunidos. Estejam em paz e até mais. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.